Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre NEIPA. Vou dar algumas dicas aí sobre NEIPA, né? Vocês podem ver aí a quantidade enorme de lúpulos que a gente vai usar para fazer 20 litros, né? Aqui está a receita e aqui já começa a nossa mosturação, né? Estou preparando aqui na minha panelinha elétrica a mosturação, ela já está acontecendo. E aqui uma água para fazer um pouco de esparge. Vou tentar um pouquinho de esparge dessa vez, dadas aí as características da receita, né? A nossa primeira dica para fazer NEIPA está aqui embaixo, ó. Está no perfil de mosturação. Vocês estão vendo aí que eu estou mosturando a 69 graus. 69 graus é uma mostura para full body, né? Para corpo inteiro. E por que NEIPA, né? Já que a gente gosta de IPAs tão sequinhas, por que NEIPA precisa desse full body? A NEIPA precisa de full body, gente, porque é necessário corpo para sustentar aquela quantidade de lúpulos, né, de aromas de lúpulos. Como tem muitos lúpulos, né, muito aroma de lúpulo, muito sabor de lúpulo, se você não tiver uma cerveja com bastante corpo, você não vai conseguir sustentar, ela vai acabar que vai ficar rala e aguada, né? Pela questão, né, de ser juice, né, de encher a boca, a gente precisa de uma carga proteica, né, a gente precisa de bastante corpo. A segunda dica tá aqui em cima. Vocês estão vendo aí, ó, tem um pouquinho de lúpulo. Opa, até embaçou aqui a câmera. Tem um pouquinho de lúpulo na mosturação. Uai, lúpulo na mosturação para quê, meu Deus do céu? Pois é, lúpulo de mosturação, assim como vitamina C que tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem uma vitamina C aqui, ó. Tá vendo? Coloquei lá 2 comprimidinhos desse. Eles são agentes antioxidantes para a gente já desde o começo colocar ingredientes que vão promover aí a antioxidação da nossa cerveja. Pela alta carga de lúpulo que vai nessa cerveja, é muito comum, né? É muito fácil que ela oxide, né? Que rapidamente ela perca as características aromáticas. Então a gente coloca um pouquinho de lúpulo ali, só um pouquinho mesmo. Deve dar umas 2 ou 3 gramas de qualquer lúpulo que você tiver, somente pelo efeito antioxidativo que ele tem durante ali o mash, e vitamina C, que é um poderoso aí antioxidante. Beleza? Então daqui a pouco a gente continua a nossa mosturação aqui, nossa braçagem, com mais dicas. Enquanto acontece aí a nossa mosturação, né? Vou dar uma passada rápida aqui na receita, ó. A minha receita é a MFR 69, NEIPA Sauro Rex. E ela tem alguns segredinhos, eu vou contar aqui todos os meus segredos para você. E se você quiser baixar essa receita por completo, basta acessar ali o site do Beersmith, lá em Recipes, colocar MFR, que você vai ter acesso a todas as minhas receitas, né? Todas elas estão públicas. Essa é de número 69 e eu vou colocar também o link aqui na descrição deste vídeo, beleza? Então, uma receita aqui para um lote de 25 litros, tá bom? Isso que a gente vai fazer. E tá com uma eficiência de cozinha de 70%, né? Eu aumentei aqui, geralmente eu coloco 65, mas como hoje eu vou fazer esparge, eu vou conseguir um pouquinho mais de eficiência, por isso eu botei 70, tá? Também não vai ser tão alta porque eu não estou fazendo night shift e também, né, a concentração de grãos, a quantidade de grãos está muito alta, estou no limite da panela e quanto mais grãos você tem, menor fica sendo a tua eficiência, né? Da parte K de sais, eu coloquei 7 gramas de cloreto de cálcio, quase 5 aqui de sulfato de magnésio, tá? Apenas esses 2 sais aqui para nossa misturação. Como eu falei, coloquei a vitamina C e preparei aqui a água, né? 35 litros, que é o total que eu vou usar. Minha carga de malte é bem simples, olha. 5 kg de pale, 2 kg de trigo e 1 kg de aveia, tá? Tô usando aveia em flocos, dessa de supermercado mesmo. E aqui já vai uma dica. Quando você for comprar aveia, pode comprar aveia inteira, não compre aveia quebrada, porque aquela aveia quebrada ela acaba que entope demais o teu sistema. E a aveia inteira ela tem a mesma eficiência, então a aveia você não precisa moer, pode usar a aveia inteira, ok? As proporções estão aqui, aproximadamente 60% de cevada, né? 25 de trigo e 12,5 de aveia, ok? Nossa mosturação, como eu falei, ó, 69 graus centígrados durante 45 minutos, tá? Não vai chegar nem a 1 hora, justamente porque eu preciso de corpo, mais corpo que o normal. E a minha aqui
Se eu fosse usar uma levedura Kona, uma levedura tradicional aí para Neipa, eu faria uma mosturação de 1 hora. Mas como eu vou usar Kveik, então eu vou usar uma mosturação menor. Vou colocar mais corpo ainda por conta da atenuação extrema aí da nossa levedura, tá? Parte de lupulagem, começa aqui. Ingredientes da fervura, ó, vou usar somente o Loral para amargor, Eldorado e Equinox em 10 e 5 minutos, tá? Essa aqui é a parte inicial. Depois a gente tem mais um pouquinho de lúpulos ali, não vou entrar em detalhe demais. Na parte de Whirlpool a gente vai ter uma carga grande aqui de lúpulos, olha aqui, 100 gramas, né? Talvez eu vou colocar um pouquinho mais, né? E depois aqui para nossa fermentação, aqui está o nosso segredo, olha só. Eu vou usar uma breta do tipo Troá. No caso aqui estou usando a cepa da Biofor, tá? Essa cepa Troá aqui, ela é caracterizada por fazer muita biotransformação. Então vou ter muito processamento de tióis e outros óleos aromáticos que vão promover maior intensidade na minha cerveja. Então o papel dessa breta aqui, ela vai entrar na primária e é promover estes óleos aromáticos, né? Minha fermentação principal vai ser pela Hot Head, né, da Ômega. E aí a gente vai ter uma atenuação bem forte promovida aí por conta dessa cepa, tá bom? E aí depois a gente tem dry hop, quando chegar lá no dia do dry hop a gente fala mais sobre eles, mas basicamente aí mais 100 gramas de lúpulos para dry hop, tá? Dry hop vai ser em 2 momentos, olha aqui, ó. No início da fermentação, tá? Ali no momento do krause, eu já vou colocar 2 lúpulos para fazer a fermentação. E ele vai ficar em contato por 2 dias na cerveja, tá? E depois que terminar a fermentação, vão ficar por mais 2 dias, mais 2 lúpulos em dry hop. Esses 2 aqui vão ficar a 15 graus centígrados e esses 2 aqui vão ficar em temperatura ambiente, ok? O Beer Smith, ele não permite eu fazer um cronograma, né, de agendamento lá de dry hop, ele só permite dizer quantos dias fica, então eu coloco só uma sinalização aqui para eu saber quantos dias mais ou menos para o final da fermentação que vão entrar esses lúpulos, ok? Então é isso, pessoal, daqui a pouco a gente continua na nossa mosturação. Uma outra dica que eu te dou é você sempre estar ajustando os parâmetros técnicos dos teus ingredientes em relação àquilo que você compra. Seja malte, seja lúpulo, seja levedura, né? Todos eles têm variações e é importante você estar atento. Por exemplo, o Beer Smith, ele estava me sugerindo que o alfa-ácido do Loral seria 11,5%. E aí eu usar 20 gramas para ter 13% de BU. Mas olhando aqui na embalagem, eu vejo que ele tem apenas 10%. Olha, é praticamente 10% a mais aqui, ó, né? Ou seja, eu vou precisar de pelo menos 2 gramas a mais aqui do Loral para a gente ter o mesmo BU. Então eu vou fazer esses ajustes lá na receita, ok? Então sempre fique atento e sempre vá lá nos seus bancos de dados e atualize os dados que você vai encontrando, né, nos teus lúpulos com aqueles que tem na tua ferramenta, ok? Um abraço! Outra dica, se você não tem panela para aquecer água de espargem, você pode usar essas bombonas para aquecer assim como eu faço. Então eu uso um mergulhão elétrico, ó, ele está lá dentro, um mergulhão de 2000 watts. Eu tenho aqui meus 10 litros de água que eu vou usar no meu espargem. E ali, ó, um termômetro que eu vou monitorando o aquecimento e o meu mergulhão aí esquentando a água, ok? Uma solução simples para você evitar de ter que comprar mais uma panela. Mais uma dica, né? Depois do espargem, a receita recomenda, né, que você tenha aqui 30 litros de volume, né, com a gravidade de 1062. Então aqui você pode trabalhar em 2 aspectos. Ou que você tente cravar o volume, 30 litros, ou que você tente cravar 1062. Nem sempre você consegue cravar os dois, né? Você pode ser mais fiel à receita ou mais fiel aqui à tua litragem, né? Então, o parâmetro que você usa de eficiência é o que vai ditar esses valores aqui, ó. Então, você tem que sempre observar esses resultados para que você tenha sempre o seu cálculo, que a sua indicação de eficiência adequada por conta deles, né? Como é que eu faço? Eu gosto mais de me atentar à receita e eu vou ajustando ali a litragem de acordo com o que eu vou medindo na minha receita, né? E para isso, mesmo que o Beer Smith, né, indique aqui que você vai precisar de 30 litros, né? Que eu vou usar aqui água de lavagem
aqui, ó, com 15 litros de água de lavagem, eu sempre preparo um pouco mais de água. Olha ali, eu tenho ali mais 6 litros, mais 3 litros de água, mais ou menos, 3 a 4 litros, justamente para esse ajuste fino. Então, de acordo com o que eu vou medir, né, de densidade e na minha lavagem, eu vou ajustar ali a água, né, para eu atingir os valores adequados. Se faltar água, que eu vou usar daquela ali a princípio para lavagem, ok? Se eu não fizesse lavagem, se eu fizesse o método no spard, eu também tenho sempre um pouquinho de água para fazer esses eventuais ajustes. Agora uma dica para quem tem esse tipo de panela single vessel, né? Ali só falta 1 minuto para terminar a mosturação. E aí terminou. E agora, fazer ou não mash out? Sim, pessoal, a gente sempre sobe a temperatura aqui para mash out para facilitar a extração dos açúcares na hora de suspender o cesto. Então eu recomendo sim que agora terminado ali, a gente faça aí uma rampa aí de uns 5 minutinhos a 75, 78 graus para a gente fazer a suspensão do cesto, ok? Falar um pouquinho sobre a questão da tampa fechada, né? Essas panelas chinesas, ela não tem uma eficiência térmica muito boa, então ela acaba que ela perde muito calor. Então eu que como não tenho aquela manta térmica aqui, que poderia ajudar, eu sempre faço a mosturação com a tampa fechada, tá? Para que garanta aqui também um colchão de ar quente aqui em cima dessa parte grãos, para que a temperatura aqui não fique muito abaixo da temperatura lá embaixo, mesmo com a circulação ligada, você pode monitorar, vai dar uma diferença de pelo menos 2 graus a temperatura aqui em cima de lá de baixo. E então para aquecer também, né, todas as rampas de aquecimento eu faço com a tampa fechada. Então depois quando for iniciar a fervura, né, depois que eu retirar o cesto daqui for iniciar a fervura, eu também vou fazer com a tampa fechada até chegar em fervura, porque isso ajuda a chegar mais rápido no ponto de fervura. Quando começar a fervura, aí sim eu tiro a tampa e faço a fervura inteira com ela destampada, tá bom? Então pessoal, aqui com o cesto levantado, né, escorrendo aqui, vou proceder aqui com a lavagem, né? Vou jogar devagarzinho aqui a água dos grãos, fazer a lavagem e já a gente já vai começar a fervura, ok? Agora para a lavagem, o que eu faço é bem simples, olha, vou colocando água aqui em cima desse pininho e ele automaticamente funciona como um chuveirinho, ó. Ele vai espalhando aí na minha cama de grãos muito bem, ó. Então é isso que eu faço. Então eu vou fazer, ó, coloquei aqui 2 litros, vou deixar escorrer, tirar uma amostra dali de baixo e ver qual é que está a algê desse mosto, ok? E vou fazer essa lavagem aí até eu chegar na algê que eu quero, no caso ali acho que era 1062, hoje é de 1062, então vamos lá. Pessoal, mais uma dica, tá aqui na cama de grãos, olha, eu sempre coloco, né, a cevada por baixo e trigo e aveia eu coloco por cima, porque observe que trigo e aveia eles formam uma papa e se você deixar isso lá embaixo, fatalmente vai entupir o teu sistema de filtragem. E quando você faz essa cama de grãos aqui, com a cevada em cima, olha lá, ó, o trigo e a cevada eles nunca chegam lá embaixo, então você nunca tem entupimento aí da tua cama de grãos, ok? Mesmo não moendo a aveia, veja como a aveia forma essa papa, né? Essa papa aqui, ó, que entope demais, beleza? Então mais uma dica aí para vocês. Aqui você consegue ver bem melhor como a parte de cima da cama de grãos está bem mais recheada da aveia e do trigo, né? E a parte de baixo mais limpa, sem nada de aveia e trigo. Mais 2 dicas, galera. Olha como eu uso aqui um saco de lixo aqui dentro, para ir recolhendo os grãos e jogando aqui, ó, sem fazer sujeira, beleza? Só uma dica minha. Outra dica, mais importante. Quer saber se a sua mostura foi bem eficiente? Pega um pouquinho de malte e come um pouquinho. Se você sentir doce, é porque ela não foi muito bem eficiente. Ficou açúcar aqui dentro. Se você não sentir ela doce, sentir como se fosse uma farinha pura, então é porque ela foi eficiente e você conseguiu converter bastante. Pessoal, na medida que você aumenta a sua carga proteica, naturalmente esse tubo aqui de fervura também aumenta, tá? Você pode tirar ou deixar aí, tanto faz, não faz diferença nenhuma, beleza? Eventualmente, daqui a pouco ele vai decantar e vai ficar lá no fundo e vai formar o tubo final quando a gente resfriar. E aí, veja só, pequena peneira,
é suficiente para você tirar todo esse trube daqui, beleza? Quando você coa, olha o pouquinho que isso representa, bem pouquinho. Tanto aqui na fervura, como depois no Whirlpool, eu gosto de usar esses cestos de inox para separar aqui o contato dos lúpulos com o mosto, né? Então, eu acho que facilita bastante. Evita entupimento aqui do meu sistema, que depois eu vou usar, tá quente, né? Para transferir o líquido, né? Pelo meu chiller de placas até o meu fermentador. Então, eu acho que é uma boa prática aí, tá? Vocês vão ver que depois eu vou estar usando dois. Porque quando eu for fazer o Whirlpool, eu quero um tempo de contato programado. E eu vou explicar isso para vocês mais para frente, tá? É mais uma dica bem legal que vocês vão ver aí. Mais uma dica. Tá aí meio sem o que fazer, esperando a coisa acontecer? Cara, tira as medidas, anota, prova o sabor, é uma das sugestões. A outra, vai dando uma geral, cara. Vai limpando aí teus equipamentos, limpando a tua cozinha, que mais rápido você também termina aí de fazer a sua cerveja. Bom, aqui vem mais uma dica para a gente fazer a cor da cerveja, né? No caso de IPAs, APAs, essas cervejas que a gente quer elas bem secas, eu não uso malte caramelo, eu uso malte escuro. Então eu peguei aqui mais ou menos 50 gramas de malte escuro, né? Dei uma leve, bati no liquidificador, dei uma leve fervidinha e estou com o caldo aqui bem escuro. E aí agora eu vou monitorar ali a cor da minha cerveja e vou com por meio aqui de uma peneira, vou colocar aos poucos esse caldo bem escuro, nessa tinta, até chegar na cor que eu quero. Então vejam aqui, ó, a cor que tá, né? E vocês vão ver daqui a pouco a cor que vai ficar. Veja só, o pouquinho que eu coloquei saiu do tom palha para o tom dourado. Tá vendo? É isso aqui que eu queria. Usei ele talvez uns 50, 100 ml no máximo dessa tinta. 10 minutos para o final, vamos à nossa primeira inserção de lúpulos de aroma e sabor aqui, ok? Então daqui a pouquinho a gente continua. 5 minutos finais, segunda inserção aqui de sabor e aroma. Galera, chegamos ao final da fervura. Agora a gente vai esperar aqui baixar a temperatura 5 graus para 95 e aí a gente vai fazer a primeira inserção de lupulagem de Whirlpool. Agora as coisas vão ser bem rápidas, então eu vou explicar tudo antes de eu fazer. Agora vem dicas de ouro. Tempo de contato. Eu vou fazer duas inserções de Whirlpool. Uma em 95 graus centígrados, que puxa mais aromas cítricos e florais, e uma em 85 graus centígrados. Mas eu não vou deixar o meu lúpulo todo o tempo em contato. Eu vou calcular 2 minutos de extração, porque eu não quero tirar nem muita resina, nem muito gramíneo. Então eu vou fazer trocas rápidas aqui do meu cesto. Eu vou colocar um outro cesto aqui com o lúpulo, deixar 2 minutos, tirar, trocar e colocar o outro com a outra inserção, ok? Então eu vou preparar aqui e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse lúpulo antigo. Eu não quero uma carga excessiva de gramíneo. Mesmo sendo pouquinho, eu quero minimizar todo esse gramíneo, né? Esse aqui já não vai me ajudar mais nada e eu vou entrar com uma carga grande de lúpulos agora. Então eu vou tirar esse lúpulo antigo, que era o de início de fervura e o de final de fervura, para poder fazer a inserção dos meus lúpulos agora de Whirlpool. Então olha lá o tantinho de massa de lúpulo que a gente tem, é bem pouquinho. A gente tem aqui no total, acho que são 20, 30, 40 gramas de massa de lúpulo. Só que agora a gente vai fazer inserções de 100 gramas de massa de lúpulo e vai aumentar bastante isso aqui. Então galera, a lupulagem de Whirlpool já começou aqui, já coloquei, liguei um pouquinho a recirculação. E agora vai ser bem rápido, sabe por quê? Eu estou em 93, vou deixar 2 minutos e ver um pulo do gato. Para eu baixar de 93 para 85, que é o que eu quero, eu vou usar mais ou menos aí 700 ml de água gelada. Um pouquinho de água gelada, eu vou conseguir fazer essa redução e ela ali está calculada para não afetar a OG da minha fermentação, beleza? Então vou fazer isso em 2 minutos e vou baixar aqui a temperatura rapidamente. Pronto, passaram os 2 minutos. Não se preocupe, a água filtrada gelada aqui, mesmo que ela não esteja 100% sanitizada, a temperatura de 85 graus centígrados, ela vai acabar sanitizando, ok? Botei até 2, 3 pedrinhas de gelo, isso aí nessa temperatura, tudo que tiver aí ruim vai acabar morrendo.
Então, aqui fizemos a primeira inserção de apenas 2 minutos, né? Veja aqui o tanto de massa de lúpulo que a gente tem. E agora a gente vai jogar isso fora e fazer a segunda ali em 85 graus centígrados. Se você quiser saber mais sobre essa técnica, quais temperaturas e quais perfis sensoriais a gente consegue com extração de Whirlpool e tempos de contato, assista a minha aula especial número 11, módulo número 11, lupulagem extrema. Essa dica e muitas outras estão nessa aula, ok? Vamos lá, um abraço. Aqui tem uma outra dica. Eu vou usar um cesto inox que eu já sanitizei dentro da minha fermentação. Aqui eu vou inserir os lúpulos e fazer a extração deles, tá? Eu tenho 2 cestos, então eu vou deixar 2 dias aqui esse lúpulo em dry hopper no início da fermentação para trabalhar atividades de biotransformação, tá? Essas atividades vão ser trabalhadas pela levedura Brettanomyces ou levedura de vinho, no caso eu vou usar Brettanomyces. Ok? Você também pode encontrar mais informações sobre biotransformação na aula especial número 11, que o link está aí no vídeo, beleza? Então vai ser uma lupulagem de 2 dias no início da fermentação, uma outra lupulagem em High Krausen e uma outra lupulagem dry hopping no final da fermentação, ok? Essa bola verde linda e maravilhosa que você está vendo aqui é o que sobrou da nossa última lupulagem de Whirlpool. Agora aqui para finalizar, estamos aqui já no sistema de resfriamento, né? Aqui está sendo transfegado pela própria bomba, tá? Passando pelo chiller de placas e jogando aqui no meu fermentador, ok? Vamos aguardar agora aqui uns 6 minutinhos, que é o tempo que eu levo para fazer essa trasfega. Para cervejas tradicionais de baixa lupulagem, eu geralmente tenho feito fermentação aberta, somente com aquele PVC. Mas por se tratar de uma NEIPA, né, que a gente quer concentrar aí os aromas, eu estou optando pelo método tradicional, tá? E fermentação em temperatura ambiente aqui. E aí galera, aqui está a minha fermentação. Hoje é dia de troca de lúpulo, então eu vou recolher esses daqui, jogar tudo fora, colocar o cesto de novo e colocar o novo lúpulo, beleza? A atenuação aqui já chegou na minha FG. Agora essa segunda inserção, mais 2 dias e aí cold crash. Olá galera, finalmente ficou pronta a nossa Kveik aí do nosso método super rápido, né? Nosso método de 7 dias. E acredite, foi menos de 7 dias. Hoje é quinta-feira. Eu bracei essa cerveja no sábado e hoje a gente vai provar a nossa cerveja Kveik, né? Agora mesmo, agora há pouquinho, tirei uma amostra, coloquei na PET, dei uma carbonatada, tá aqui mais ou menos 1 hora, mais ou menos, só carbonatada. E vamos fazer o teste da Kveik ultra rápida. Vamos ver, né, o resultado sensorial para ver se a gente consegue realmente cerveja em menos de 7 dias ou em 7 dias, né? Vamos lá. Nossa, no aroma já deu para ver que o dry hopping, pelo menos, ficou bom. Essa aqui, no caso, é aquela receita da NEIPA, né? NEIPA com Kveik. Kveik e Brettanomyces. Então, acabou que carbonatou até um pouco demais, né? Deixei um headspace muito grande aqui na garrafinha para carbonatar bem rápido e acabou que espumou bastante. Vamos aí avaliar, né? Então, primeiro a estética. Realmente ela está um pouco turva, né? Talvez tenha ficado... A cor real dela, aqui eu vendo contra a luz, não está tão escura quanto a que eu estou vendo aqui na câmera, né? Ela parece um pouquinho menos escura. Lembra que eu usei aqueles maltes escuros, né? Aquelas 50 gramas para dar aquela leve escurecida e tá bem daquela cor. Então tá um... Não chega a ser laranja, né? Tá um amarelo escuro aqui, um amarelo com tons por conta aqui da turbidez, uns tons assim um pouquinho pro marrom claro, tá? Essa aqui é a cor que eu tô vendo. Depois eu tento tirar uma outra foto e coloco aí no contraluz. Vamos ao aroma. O Eldorado tá aqui extremamente cítrico. E dá para pegar o frutado, né, aquele abacaxi da Kveik, né? Nossa, o aroma tá muito bom. A técnica de lupulagem ficou muito boa em relação ao aroma, tá? Não precisou de uma quantidade absurda de lúpulo para a gente atingir os objetivos.
Tem nota de cítrico, tem nota aqui de limão também. Tá uma pegada bem assim. Frutas amarelas e verdes, puxando mais para abacaxi. O corpo ficou um pouco baixo para uma NEIPA. Ficou mais próximo de uma IPA do que uma NEIPA. A gravidade final ficou em 1007, né? Eu queria mais alta. Queria ali próximas de 1020. Ficou em 1007. E vou tentar dar uma leve corrigida usando ou maltodextrina ou lactose, só para ver se ele ficaria redondo ainda para essa receita de NEIPA. Então, mesmo fazendo aquela mosturação, como eu fiz lá, né, de 45 minutos a 67, o corpo baixou demais. Então, talvez para uma próxima, para fazer um aqui Viking, talvez eu use o malte, em vez de fazer com pale, vou tentar fazer, por exemplo, usando um Viena, né, e algum malte caramelo ali, para tentar ainda ter um pouquinho mais de corpo. E às vezes fazer uma mosturação ainda mais curta, fazer uma mosturação de apenas meia hora. O frutado, como eu usei breta, ele tá um mix bem interessante, tem uma complexidade bem interessante do cítrico. Então tem um sabor do lúpulo que está bem intenso. Não está tão intenso assim como juices neipas que eu já tomei, que estavam realmente incríveis. Tá bom, sabe? Tá um resultado bom. Não tá ótimo nem excelente. Mas, cara, uma cerveja que tem 5 dias, né? Tá muito bom para 5 dias. O amargor ficou muito bom, ficou bem assertivo. Não tá exagerado, tá bem redondo o amargor, tá zero de adstringência. O Loral foi muito bem assertivo para essa cerveja. Gostei bastante do Loral. Eu nunca tinha usado ele e gostei bastante. O aroma tá incrível, tá bem frutado, pega laranja, pega abacaxi. É uma cerveja que eu vou me deliciar com ela. Tá muito gostosa mesmo. Para 5 dias, tá incrível a maturação. Tem zero off flavor aqui de fermentação. Podia estar mais explosiva ainda em relação aos aromas. Usando as técnicas e as recomendações lá do livro The New IPA, talvez eu não tenha acertado ou obtido o resultado que eu esperava. Está um pouco aquém do que eu esperava em relação ao que está lá. Não sei se é a combinação da Kveik, que não foi muito boa para usar em relação ao processo do livro, né? Ou seja, acabou sendo uma receita que eu nunca fiz, porque eu nunca tinha feito essas quantidades de lúpulos e exatamente os pontos que estão sendo recomendados no livro lá do New IPA. Mas tá uma cerveja muito boa. Cara, tá uma IPA leve muito boa. Realmente o corpo, das coisas que eu mais sinto falta, eu sinto mais falta de corpo do que de lúpulo. Mas o lúpulo tá muito bom. O Eldorado é incrível. A combinação Eldorado com o Equinox fica muito boa. Eu já tinha experimentado várias vezes, feito IPA, Double IPA, Session IPA, IPAs normais com ele, com esses dois, e são lúpulos que eu sou muito fã. Tem dulçor, tem corpo, mas eu acho que eu esperava mais corpo. O cloreto deu uma boa ajudada aqui na sensação de corpo, né? Dá pra sentir assim essa pegadinha. Mas sabe quando você acha assim, você espera uma coisa mais cheia, né? E ela acabou ficando com álcool um pouquinho elevado, né? Ficou com álcool de 7,4. Em relação ao que eu estimei na receita, que acho que era 6,5, não me lembro de cabeça. Pela conta que eu fiz, ficou com 7,4. Ficou um pouquinho mais alto que o esperado por conta da Kveik. Gente, deixa eu tentar virar aqui agora no contra-luz para ver se vocês conseguem. Olha aqui, ó. Aqui tá uma cor
mais real da cerveja. Tá vendo aí? Principalmente na base, na parte de baixo, ó, dá pra ver bem aí a cor da cerveja. Bom, galera, essa foi minha recomendação da NEIPA de Kveik. Recomendo, eu aprovo. Eu acho que dá para melhorar, mudaria algumas coisas aí, né? Essas sugestões que eu falei aí, dá para tentar e ver o que a gente consegue com malte que dê mais sustentação de corpo, né? Talvez um Munique, talvez um Viena, para a gente conseguir uma cerveja um pouquinho mais, não maltada, mas com mais corpo, né? Posso também tentar essa adição da lactose, se bem que eu tenho, no meu ponto de vista, a lactose ela dá um sensorial, né? A maltodextrina ela é mais neutra, a lactose ela aparece mais no paladar. Mas dá para tentar dar uma corrigida sim. Obrigado, forte abraço, se gostou, se inscreva, compartilhe, né? Acesse nossas redes sociais, lá tem muita novidade. E vamos junto. Quem sabe a gente se encontra aqui numa próxima receita com Kveik, hein? Tchau, tchau!